Boa tarde a todos. Essa semana estou fazendo lives, uma forma de se conectar com as pessoas, de ampliar o alcance, né, de sair da nossa comodidade para levar conteúdo para as pessoas, contribuir com as pessoas. E ter papos descontraídos com pessoas legais, pessoas que agregam para a nossa vida. Ajustando aqui. Olha aí, a Rosângela já está chegando. Rô, quando você quiser solicitar, eu já te adiciono aqui. Né? Hoje vamos bater um papo com a Rosângela Matos. Na segunda-feira eu conversei com a Luana, né? Sobre liderança. Na terça-feira a gente fez uma live com a minha amiga Andréa Vitaliano. Também eu tive a oportunidade de conversar direto de Dublin, né, com a Grace. E hoje, fechando a semana, então vou chamar a Rosângela Matos aqui. Sobre relacionamentos. Oi, Rosângela, boa tarde. Boa tarde, Declei. Tudo bem contigo? Tudo, Rô. E com você, tudo certo? Tudo certo. Em Tudo casa, certo. né, Rô? Em casa, trabalhando. Eu trabalho home office, né, Declei? Mas agora já são mais de 50 dias saindo só quando é necessário. Eu queria dizer para você que eu te admiro muito, Rosângela, e te acompanho também, né? E lógico, hoje eu fui dar uma olhada lá, eu vi que você voltou para a academia, é? Voltei. Voltei para aula de Zumba. Tu sabe, Declei, que eu não sou uma pessoa muito disciplinada com a academia. Mas eu tenho necessidade de mexer o corpo. E eu estava com muita saudade, literalmente saudade de mexer o corpo, de Deu uma pequena trancada na internet. Tá me ouvindo bem? Deu uma trancadinha na internet, Rô, que nem você falou aí, você tá com dificuldade, né? Tu Você sabe? estava falando que gosta de mexer o corpo. E aí deu Isso. uma pausa, Aí né? deu uma travada. Isso, eu gosto, eu não sou muito adepta à musculação, mas eu gosto muito de pilates, eu gosto muito de zumba e eu gosto de luta. E agora eu decidi voltar, assim, tomando todos os cuidados, é claro, mas é importante, né? Porque nós precisamos de energia no nosso corpo. E eu fico muito tempo na frente do computador, acredito que você também. Então, Claro. é uma média de 12, 13 horas por dia na frente do computador. É muito tempo sentada, é muito tempo sem se movimentar. E com isso, nosso corpo pede mais movimento. Claro, precisa melhorar a energia, né, Rosângela? Precisa dar ânimo, né? Nessas aulas Exatamente. sentada com livros, com gente no computador, com problemas, né? A gente já tem a nossa rotina também. E olha que bacana, né, Rosângela? A pandemia nos deixa em casa, né? Exatamente. E aí nós que trabalhamos com o pensamento, com o conhecimento, a gente vai tendo mais consciência, aprofundando a consciência, buscando alternativas, né, Rosângela? E aí eu estou muito parado, para te falar a verdade, assim, profissionalmente falando, né? Eu estou trabalhando, estou estudando, estou organizando plataformas digitais, fazendo lives, né? Mas sem muito faturamento, Rosângela, nesse período, né? Aí eu pensei, por que não aproveitar e me conectar com pessoas que têm influência, pessoas que eu admiro, perfeito? Eu acredito, Muito Rosângela, bacana. que os relacionamentos são a grande chave da vida, né? Desde as pessoas mais próximas de nós até as pessoas que a gente admira, acompanha, segue, enfim. E também pessoas que levam conhecimento para outras pessoas. Então, acredito que esse é o momento propício para a gente fazer conexões. Se a gente tivesse uma agenda agitada, né? Não teria como. É verdade, possivelmente não aconteceria.
Então, eu quero te agradecer, dizer que eu admiro muito, eu tenho acompanhado o teu crescimento, a tua trajetória, né? Eu vejo que você anda pelo país, você leva uma mensagem para os relacionamentos, que é tão importante, né? Porque é afetivo, né, Rosângela? O relacionamento afetivo, se a gente não está bem, né? Com as pessoas que a gente ama, também se a gente não se aproxima das pessoas que a gente quer se aproximar, a nossa vida fica muito pobre, né, Rosângela? Então eu queria te ouvir, queria que você deixasse conteúdo, né, para os amigos aqui, misturar um pouco as audiências também, né, Rosângela? Isso. Ser estratégico, né, no período que a gente vive, mas também deixar conteúdo, levar uma mensagem boa para as pessoas. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, Rosângela, e conectasse isso com esse tema relações, né? Falar um pouco de você e também essa conexão com esse tema. E também falar para a gente como é que se faz para ter relacionamento saudável. Porque relacionamento é tudo, né? Relacionamento é a base e a tua área envolve muito relacionamento também, né, Declay? Porque venda é relacionamento. Se você não se relaciona, você não vende. Se você não comunica bem, você não vende. Então, relacionamento é a base para o resto. Eu estou muito feliz por estar aqui, Declay. Moramos na mesma cidade e essa é a nossa primeira oportunidade juntos. Então, essa semana eu até comentei que a minha internet está um pouco instável. Eu acredito que em todo o Brasil, principalmente à noite. E isso impacta no meu trabalho, de certa maneira, porque hoje os meus atendimentos são de forma online. Então, quando eu comecei, eu tinha o meu espaço aqui em Nova Prata, eu atendia só, na verdade, atendia só no presencial, fui migrando e hoje o meu negócio é totalmente online. Isso é bom por um lado, mas se eu não tenho internet, eu não trabalho, né? E é aproveitar os limões que a vida te dá e usar eles de uma forma criativa. E essa semana eu até falei que a minha internet não tinha funcionado, eu tinha um grupo para atender e eu fui ler. Aproveitei para ler um livro que eu tinha comprado e não tinha lido ainda. Então, que bom estar aqui. Parabéns pela tua iniciativa. Eu acompanhei a live sobre liderança, achei ótima. E é muito bom trazer conteúdo para as pessoas, né? Porque o mundo já está muito difícil. E se nós não buscarmos autoconhecimento, autodesenvolvimento, a vida fica mais difícil, as nossas relações ficam mais difíceis. E é aquela questão de relacionamento não é só eu com o outro, é eu comigo. Porque se eu não estou bem comigo, eu não vou estar de bem com o outro, eu não vou estar de bem com o mundo. Então, a minha relação comigo precisa ser prioridade quando nós falamos em autodesenvolvimento. Então, saiba que eu admiro muito o teu trabalho também. Quando eu comecei, eu lembro que tu era a maior referência em Nova Prata, no coaching, e eu lembro que nós conversamos em um momento, anos atrás, né? Já são 6 anos que eu comecei a minha jornada, e é muito bom te ver também, vejo que tu está indo muito para online, e é um meio de se conectar com pessoas que estão distantes, né? Porque eu vejo que tu faz um trabalho, muitas vezes, tu tem colegas e parceiros de outras cidades, e se não fosse o mundo online, isso não seria possível. Bom, eu sou Rosângela. Vai lá, pode seguir, Rosângela. Pode seguir. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Matos. Eu sou coach de relacionamentos, trabalho com análise comportamental, análise corporal, trabalho com alguns tipos de curas emocionais. Eu foco muito nas feridas emocionais. Então, eu utilizo o coaching dentro do método que eu trabalho hoje, porque eu tenho várias formações e o coaching é uma metodologia fantástica, extraordinária, mas eu entendi que eu precisava de outras formações, fui buscar a PNL, fui buscar o neurocoaching, fui buscar as análises para trabalhar as emoções, porque o meu trabalho ele é muito emocional, ele é muito focado nas emoções. Hoje eu ajudo mulheres e também atendo casais e atendo pessoas do Brasil inteiro. Levo minha mensagem todos os dias através do Instagram, que hoje é a minha principal rede, Instagram e e-mail também, me comunico muito por e-mail. E é muito bom falar de relacionamento, porque nós precisamos entender que eu sou mãe, você também é pai, né? E nós temos não é um dever, mas nós temos uma capacidade muito grande de construir uma nova geração muito mais bem resolvida.
E os pais têm um papel muito, muito importante na vida dos filhos. E quando esses pais não estão se relacionando bem, essas crianças vão ter traumas, essas crianças vão ter uma bagagem muito pesada para carregar e feridas emocionais que lá na frente vão impactar de forma negativa as suas escolhas, a sua vida. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar de maneira mais saudável, de maneira melhor. Então, muito bom estar aqui. Oi para todo mundo que está chegando. Quem está chegando aí, dá um oi para mim, para o Declay. Conta de onde está nos assistindo nesse momento. Muitas pessoas provavelmente vão assistir depois também, já que esse é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, né? Já que muitos já voltaram para o trabalho. E a pergunta que tu me fez foi sobre construir uma relação saudável, né? Como é um relacionamento adequado, né, Rosângela? Um relacionamento saudável, que elementos tem? Então, eu sigo muito o modelo Grow no coaching, né? Então, eu vou seguir, eu quero entender o que é ótimo primeiro, o que é importante, né, no relacionamento. Rosângela, você já falava da questão emocional, do autoconhecimento, né? Que elementos tem um bom relacionamento? Um bom relacionamento, ele tem 5 elementos que são chaves. Com esses elementos, que nós chamamos de a pirâmide dos relacionamentos bem-sucedidos, toda relação funciona. E quando eu falo numa relação saudável, numa relação funcional, eu não estou falando de relação perfeita, de Clay. Porque às vezes as pessoas romantizam as relações, e muitas vezes elas fazem isso, e depois ficam frustradas. Por quê? Assiste uma série, assiste um filme, lê um livro e acha que final feliz é aquela história que não tem briga, que não tem dificuldade. Isso não é real. Os casais felizes também discutem. Os casais felizes também não concordam. Provavelmente, Declay, tem coisas que você e a tua esposa não concordam. E que vocês já concordaram que vocês discordam sobre aquele assunto. E tá tudo bem. Os casais vão ter momentos, não é linear um casamento, não é assim, tudo lindo, agora casou, apaixonou, perfeito. Não, são momentos assim, porque as dificuldades no mundo externo, elas acabam impactando no interno. Então, muitas vezes a pessoa tá passando por problema financeiro, tá mais sem paciência, não tem mais tanta vontade de sair para fazer um programa romântico. Às vezes está passando por um problema no negócio, um problema de saúde. Então, muitos fatores impactam numa relação. Uma relação boa e saudável é uma relação onde o casal caminha na mesma direção, onde eles estão juntos, eles são um time. Você fala muito com times, né? E no casamento também é um time. Deu uma trancadinha na internet. Voltou. Voltou. Primeiro ponto, admiração. Tá? Imagine que tem uma pirâmide e no centro dessa pirâmide nós temos admiração. Só que a admiração, ela não brota. Ela não vem do além. A admiração vem com atitudes. Então, é quando você olha para outra pessoa e pensa, eu sou uma sortuda, eu sou um sortudo. Olha quantas qualidades que essa pessoa tem. Olha o quanto é um bom pai, um bom marido, trabalhador. A admiração é aquela sensação que você tem, não só pelo teu marido, por muitas pessoas, mas num casamento é muito importante ter admiração. Que um olhe para o outro e admire. É muito ruim uma relação quando um olha para o outro e sente pena. E olha para o outro e fala, nossa, como essa pessoa mudou, tinha comportamentos e atitudes tão legais e agora me trata com desrespeito e agora não tem mais planos, não tem mais projetos. Então, a admiração alimenta o amor. Tanto que quando uma relação vai ser reconstruída depois de uma crise, depois de uma traição, depois de qualquer coisa que tenha um impacto negativo nesse casamento, é pela admiração que começa a reconstrução. Quando o casal começa a fazer coisas para ser admirado novamente, os dois, né? O homem e a mulher começam a ter atitudes e comportamentos para voltar à admiração. Da admiração nós temos o amor, não é o contrário. Não é o amor que alimenta o resto. A admiração alimenta o amor. Então, quanto mais eu admiro alguém, mais eu amo essa pessoa. A partir do momento que a admiração começa a morrer numa relação, o casamento, o namoro começa a morrer também. Então, a partir disso... Linda.
é importante perceber, por isso que a gente fala muito em autodesenvolvimento e às vezes as pessoas acham que, não precisa, não é tudo isso. Mas é tão bom quando você olha para uma pessoa se desenvolvendo e crescendo e tendo metas e objetivos e correndo atrás dos seus sonhos e você se inspira naquela pessoa. É muito bom e melhor ainda quando essa pessoa mora contigo, quando essa pessoa divide a vida contigo. Então, a admiração ela é importantíssima numa relação. Admiração, amor. Então, nós temos o centro desse casamento aqui, dessa relação, desse namoro. Mas e a paixão? A paixão, ela é um estado. A paixão, ela não vai... Nenhum casamento vive... Eu vou usar o casamento, tá? Mas é para todas as pessoas que estão juntas. Nenhuma relação duradoura vai sobreviver só com paixão. Paixão é intensidade, é euforia, é muito desejo, é muita vontade. Mas amor é construção, é tijolinho por tijolinho. E às vezes você constrói ali e dá tudo errado, passa uma crise, vem um furacão, cai tudo. E aí vocês começam de novo a construir tijolinho por tijolinho. Então, a paixão, ela precisa ser alimentada, que é a paquera, os momentos a dois, só que não é com paixão que um relacionamento é construído. Depois nós temos a sexualidade. A sexualidade fica embaixo, ela é a base. Por que ela é a base? Porque é ela que diferencia uma relação amorosa de uma relação fraternal, de uma relação familiar. Então, a sexualidade não é só o ato, Declay. É o beijo, é o abraço, é o tempo que o casal namora. Principalmente depois da chegada dos filhos, os casais têm a tendência a focar na criação dos filhos, o que é importante também, mas esquecer um pouco um do outro. Então começa aquela coisa assim, o marido começa a chamar a mulher de mãe. A mulher começa a chamar o marido de pai. Você já viu isso, Declay? E aí, eles vão esquecendo os papéis que são importantes de homem e mulher. E esse homem e essa mulher, eles são muito importantes na relação, porque eles são a base para a criança. Então, o namoro é aqueles 15 minutinhos com abraço, com colo. Nesse momento, os casais estão mais vulneráveis, as pessoas de modo geral. Então, receber um colo, ficar junto, um programa de casal. Eu sei que não é fácil com crianças pequenas, eu sei que não é nada fácil, mas é a questão da prioridade. Se tu não consegue 1 hora a cada 15 dias para dedicar para tua relação, como é que você espera ter uma relação bem-sucedida? É quase impossível. Eu faço muito uma analogia dos negócios e dos casamentos. Eu sou mentora também de negócios, eu presto consultoria e mentoria para uma empresa há 4 anos e onde nós acompanhamos profissionais. Eu falo muito para eles, né? Vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem ser bem-sucedidos, vocês querem ter resultado. Ok, mas vocês também querem ter um casamento bem-sucedido. Só que para ganhar dinheiro, vocês ficam horas acordados, né? Vocês vão dormir de madrugada, vocês acordam cedo, vocês viajam, vocês fazem o que for necessário para que o negócio funcione. E no casamento vocês querem milagre, vocês querem mágica, vocês querem plim-plim e o casamento está a todo vapor. Não existe. Então, na sexualidade, nós temos o contato, o beijo, o abraço. Por quê? Nós precisamos entender até uma questão hormonal, né? A ocitocina, ela é liberada com beijo, com abraço de pelo menos 30 segundos. Se o casal não se toca, a sensação é que vai crescendo um muro, né? Vai subindo um muro e o casal começa a ter a sensação de estranhamento, que é quando um já não conta mais as coisas pro outro, quando já tem um afastamento físico, é estranho pegar na mão da pessoa, é estranho beijar a pessoa. Então aqui nós precisamos entender que o namoro, ele é importantíssimo na relação. Na lateral nós temos afetividade. Afetividade é a parceria, é o vamos. Quando eu falo isso, as pessoas ficam um pouco em dúvida, mas como assim vamos, né? Essa parceria. Quando uma relação começa, as pessoas acabam cedendo bastante, as pessoas acabam ficando envolvidas e aí vão pro bar, tomam uma cerveja, dão risada, levam as coisas mais de uma forma leve. Quando o caso acabou a leveza. Acabou a parceria. Muitas vezes tudo é a ferro e fogo. Tu tem que tomar cuidado, às vezes, do que você fala para que aquilo não vire uma discussão.
Então, vamos poxa, eu não gosto disso, mas ele gosta. Será que é tão difícil assim abrir mão do que eu gosto, às vezes, para fazer o que o outro gosta e vice-versa? Por exemplo, um gosta de rock e o outro gosta de samba. Alguém vai ter que ceder, no caso os dois, é importante. Então é a parceria, é saber o que é importante para o outro e valorizar isso. E aqui também entra muito a questão de deixar o outro brilhar. Por quê? Às vezes um fica boicotando o outro na relação. Às vezes o marido não incentiva a esposa para ela brilhar numa carreira, num negócio, porque tem ciúme, às vezes até inveja. E a esposa faz a mesma coisa. Ah, mas meu marido vai ter que viajar. Ah, eu não gosto que ele viaje. Então eu não quero que ele aceite essa vaga. Poxa, apoia a pessoa. Então é a parceria. É o quanto você apoia os teus amigos, porque nós apoiamos os nossos amigos e às vezes não apoiamos o nosso cônjuge. Então é o vai, brilha, eu vou estar aqui esperando, eu vou estar aqui para te aplaudir. Isso para mim é muito importante. Declay, o que você pensa sobre essa parceria? Nossa, tô encantado com você aqui. Eu tô em flow, né? Eu acho extremamente importante tudo que você está falando, né? Tem até a questão, às vezes, do machismo, né, Rosângela? Que a gente acaba fazendo com que a mulher gire no nosso entorno, né? E é até difícil, às vezes, a gente dizer vai, investe, estuda, né? Por causa da cultura que a gente vive. Mas eu tô adorando, tô olhando o contexto aqui, já tem uma ferramenta de relacionamento, né? Imagina você estar com alguém se não tem admiração. Precisa, né, Rosângela? Eu sou uma pessoa muito relacional, Rosângela. Então é importantíssimo, né? O amor, a sexualidade, a afetividade, né? Se não tem afetividade, carinho, compreensão. É muito difícil. Imagina que nem eu que viajo, né? Eu viajo. Eu ia falar isso. Durmo fora, né? E a minha mulher também está envolvida nessa questão de coaching. Ela fez a formação, ela foi fazer PNL, então dá esse apoio, dá esse suporte, né? Esse incentivo, dá liberdade para a pessoa, eu acho extremamente importante. Tem liberdade, não tem amor. E é até gostoso que o outro brilhe, né, Rosângela? É muito bom. Declay, eu falo muito que... tu conhece o Humberto, né? E eu viajo aqui em casa e o Humberto também viaja. E sempre quando eu vou palestrar, eu falo muito sobre ele. Para os meus colegas, eu faço parte de um mastermind, todo mundo conhece os cônjuges lá, né? E eu vou muito para São Paulo, eu viajo bastante. E eu falo que ele faz parte de todas as minhas conquistas. Porque é muito ruim, e é ruim porque eu acompanho pessoas que não têm isso. Que a pessoa vai viajar e sabe que vai brigar na volta. Sim. Vai viajar e sabe que vai receber uma ligação no meio da viagem e que o outro vai estar criticando do outro lado. E aí você fica com um estado emocional abalado. Então a parceria, ela é importantíssima, porque você apoia o outro te apoia e o casal cresce. E aí nós vamos para o último ponto dessa pirâmide. A admiração, amor, sexualidade, afetividade, objetivos em comum. Nós falamos muito em metas no coaching e na vida nós precisamos ter metas. Não são só as suas metas e as minhas metas, são as nossas metas. Então, é importantíssimo que o casal sente no início do ano, e se não for no início do ano, quando for possível, e pense onde nós vamos chegar, o que nós queremos. Quais são as nossas metas para esse ano, para os próximos 2, para os próximos 5 anos? O que nós queremos conquistar? Nós queremos ter um filho? Então, o que é necessário para que nós possamos nos organizar e ter esse filho? Nós queremos comprar um carro, fazer uma viagem. Não se decide as coisas de uma hora para outra. Então, quando o casal tem metas e objetivos que vão na mesma direção, o casal tem mais força para encarar as crises e os momentos difíceis que vão chegar. Porque sim, em alguns momentos a situação fica bem complicada, a crise chega, a relação está ótima e de repente acontece alguma coisa que impacta e o casamento entra numa situação bem difícil. E se o casal não tem um porquê continuar junto, é muito difícil.
Então, quando nós temos esses 5 pontos, nós temos uma relação bem-sucedida. Então, quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, é importante que avalie cada um desses pilares na relação. Se não tem esses 5 pilares, nós podemos entender que a relação está bem complicada. E quando um pilar vem abaixo, os outros vêm também. Então, às vezes, uma coisa começa a acabar na relação e as outras vão acabando também. E, geralmente, uma relação acaba 2 anos antes do casal oficializar o término. Jesus, tudo isso! É muito tempo, porque o casal vai empurrando. Então, a relação não tá legal. Precisa sentar e conversar. Mas aí tem aquela história. Ah, ele não gosta de conversar. Ah, eu não quero ver cara feia. Ah, eu não quero discutir porque daqui a pouco é Natal. Então, eu vou esperar o Natal passar. Aí, espera o Natal passar. Aí, depois tem a Páscoa. Vamos esperar a Páscoa. Depois, quando a pessoa percebe, passou mais um ano que ela não sentou para decidir. E naquele ano, a relação foi desgastando, que quando o casal vai conversar, não tem mais o que conversar, de Clay. Jesus misericórdia. Rosângela, que maravilhoso, né? Não podia esperar menos também. Olha, para quem tá, já temos uma ferramenta de coaching, né, para avaliar as nossas relações. E eu acredito também, né, Rosângela, que isso também vale para os negócios, para o corporativo. Então, só retomando, né, admiração, que coisa linda. Ah, falando em admiração, já vou te provocar. A gente podia fazer um mastermind aqui em Nova Prata, né? Podemos, claro. Para a gente se ajudar, por que não? Maravilhoso. A gente se relaciona com tanta gente, né, Rosângela? Tu sabe, Declan, que é muito bom essa egrégora que é formada quando um grupo de pessoas se reúne para pensar junto. Eu entrei, esse ano, agora são 3 anos que eu entrei para o Mastermind, e nós nos encontramos 3 vezes por ano de forma presencial e um encontro por mês, só para falar de negócios, só para fazer hot seat, só para trazer problemas e encontrar soluções em grupo. É extraordinário, podemos sim, super top. É porque são várias mentes, né, construindo objetivos. Eu acho também isso fantástico. Eu tenho uma rede também, né, Rosângela, mas eu vejo que a gente está próximo aqui, né? Acho que tem que sair uns cafés, uns eventos coletivos aí, né? Mas agora a gente está... momento de ficar em casa. Talvez a própria pandemia cause isso, né? Ou faça a gente ter consciência da importância disso aí. Então, olha só que lindo, né? Eu acho que para o corporativo isso vale muito também. Admiração, amor. A sexualidade é extremamente importante, né? A energia, a sexualidade. Porque a sexualidade, bem importante isso, Declan. Eu sou embaixadora de um evento da Associação Comercial de Porto Alegre. Esse evento ele foi remarcado para setembro e eu sou embaixadora da parte de sexualidade desse evento, né? Um evento bem grande do Núcleo das Mulheres Empreendedoras de Porto Alegre. E esse ano vai ser o primeiro ano que eles vão falar de sexualidade num evento que é totalmente focado em negócios. Porque eles entenderam que sexualidade é uma energia muito importante. Não é só a questão do ato, é energia, né? A questão da tua relação com a tua sexualidade e também a importância do amor nos negócios. Então, é muito interessante você trazer essa visão dos negócios, que é a tua expertise, porque eu concordo com você. Esses pilares são importantes também para um negócio, para uma relação boa. A sexualidade é um desafio, né, Rosângela? É um desafio muito grande, muito tabu também, né? E aí você falava da afetividade, uma emoção linda também, né, Rosângela? Relacionamento, equipe. Se não tem afeto, casamento, pai do céu, né? Se não tem essa emoção, é complicado. E objetivos em comum. Super ferramenta aí para quem está acompanhando fazer uma autoanálise, né? Como é que está o casamento ou também projetar as relações conforme esses critérios. Eu acho incrível, Rosângela. Eu sou amante do conhecimento, então o que me motiva é conhecer. A minha cabeça, enquanto você fala, faz 1 milhão de associação. Já queria um mapa mental. Aí, quando você estava falando também dos filhos, né, Rosângela? Eu também tenho uma filha, agora na adolescência,
Então, a gente tem que ser bons pais, né? Tem que ter um comportamento bacana, se melhorar, enfim, para dar suporte para os filhos também. Rosângela, então você falou das relações saudáveis, amei a conversa, né? Acho que vai dar tempo da gente falar de tudo, mas senão a gente fala do que dá. O que acontece, Rosângela, na pandemia? Qual é que é a situação dos casais? Assim, o que é mais comum hoje, né? Eu sei que tem muita separação, muito conflito. O que você que está nesse meio está vendo surgir nesse momento difícil da vida, né, nos casais? O que está acontecendo na prática, né? Qual é o contexto dos casamentos, das relações hoje, Rosângela? O que você tem sentido um pouco, né? A minha demanda está enorme, Declay, bem grande mesmo. Eu estava conversando hoje, uma pessoa me questionou sobre o meu trabalho e falei, tem as pessoas que estão chorando e as pessoas que estão vendendo lenço. Eu estou na fila de quem está vendendo lenço. É ruim, é um momento muito ruim, mas é importante ressaltar que as relações que estão acabando agora, as relações que estão numa crise enorme nesse momento, elas já estavam passando por dificuldades. Só que muitas dificuldades estavam sendo negligenciadas. Então, o que acontecia muito? Eu atendo muitas clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Pessoas acordam muito cedo, vão para o trabalho, não almoçam juntas, voltam tarde para casa. A relação não tá legal, é mais fácil fugir da relação quando você mora numa cidade grande do que quando você mora numa cidade pequena. Porque você passa muito tempo fora de casa. Logo, os casais estavam fugindo. Então, final de semana ia para cá, ia para lá, ia para casa do pai, ia para casa da sogra, ia fazer um passeio, uma viagem. Agora não dá para fugir. Então, toda a sujeira que estava embaixo do tapete veio à tona. É isso que eu tenho visto. O que estava ruim ficou pior. E é o que as minhas clientes estão falando. Elas já estavam reclamando antes da quarentena, agora piorou, porque nós temos que entender que existe a questão do relacionamento e existe a questão do mundo. Nós temos sentimentos coletivos nesse momento que não são bons. Tem muita raiva, tem muita insegurança, tem muito medo. E as pessoas são impactadas. Então é normal que a pessoa acorde um dia com vontade de chorar sem ter acontecido nada. É natural que a pessoa fique insegura, que ela não tenha muitas vezes um suporte emocional e ela pense o que vai acontecer com o futuro. Porque muitas pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, com o seu negócio. Então esse é o impacto. E aí, imagina, você não tá lidando bem com tudo isso, tem uma baguncinha aqui dentro. E você precisa se relacionar com uma outra pessoa que também tem a sua baguncinha. E se o casal não conversa, que é o maior problema, hoje, a pior questão dentro das relações e que é o calcanhar de Aquiles para muitos casais é a falta de comunicação, Declay. E quando eu falo em comunicação, eu não estou falando em conversar, gente. Eu não estou falando aqui vocês falarem do que está acontecendo na novela, dos índices de coronavírus, dos índices de desemprego. Isso é trocar informação. Eu estou falando do casal sentar e um perguntar para o outro, como é que tu tá? Como é que estão as coisas, né? O que você está pensando, o que você está vendo, o que você está sentindo? É uma troca íntima. É uma comunicação onde eu falo para o outro o que eu sinto, o que eu quero, o que eu espero, e eu escuto do outro. Então, é muita troca de informação nas relações e pouca comunicação. São poucos os casais que estão realmente se apoiando. E aí, toma uma proporção gigante. E aí, você imagina a situação. A questão não estava legal, o casal não consegue se comunicar, e aí você coloca as duas criaturas dentro de casa. Com os filhos que estão estudando online e que tem algumas crianças que estão demandando uma atenção absurda para os pais com a função das aulas online. As professoras vão para o céu direitinho, né, Declê? E tem inglês online. A minha, por exemplo, está fazendo aula de jazz online. Então, e ainda tem um detalhe, tem casais que estão com os pais em casa. Então, é uma família que agora não sai para almoçar, não sai para jantar, não vai em uma festa, não vai num parque tomar um chimarrão. E, às vezes, um apartamento ainda, muitas vezes um apartamento. São os privilegiados que moram em casa nesse momento, que tem uma hortinha. Né? Vai na hortinha um pouco. As pessoas estão fechadas. E tudo isso faz com que as emoções fiquem à flor da pele.
Então, o que eu tenho visto agora? Olha, ela colocou a Marilo, acho que é esse o nome. Jesus, estou doida com isso. É isso mesmo, né? Então, tudo toma uma grande proporção. A falta de comunicação, as críticas constantes. Então, as mulheres, principalmente, tem várias. A maioria das mulheres tem várias manias dentro de casa, de Cleia. Tu tem 2 mulheres em casa, tu sabe disso. Então, a mulher, ela sabe o melhor lugar para as coisas. E aí o marido chega, né? E aí esse marido agora, ela precisa da ajuda dele, só que ele não faz do jeito que ela gostaria. E aí ela critica o marido. Ele invadiu o espaço. Então, o que acontece muito? As críticas se tornam mais recorrentes. E aí você pede ajuda do outro, o outro te ajuda, você critica, e aí ele critica de volta, e aí vira uma confusão dentro de casa. Então, a questão da crítica está muito forte, a questão da falta de comunicação, a insegurança. Eu acredito que a insegurança está impactando muito nas relações. Porque as pessoas estão inseguras. E essa insegurança, ela gera uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Por isso, as pessoas já não têm mais tanta vontade de se cuidar, as pessoas já não têm mais tanta vontade até mesmo de pensar positivo. Eu estou vendo as pessoas com uma linha muito negativa e aquela coisa do... Ontem eu tive uma conversa com um empreendedor e ele falou assim, Rô, se eu não pensasse fora da caixa, eu ia quebrar. Literalmente. Ele disse, quando vi que a situação ia ficar ruim, eu comecei a pensar fora da caixa. E tá dando super certo. Só que não é todo mundo que tá fazendo isso, Declan. Tem muita gente olhando para o problema que não está olhando para a solução. Eu sei que não é um quadro favorável, eu sei que não é um quadro bom, não é o melhor dos mundos, mas é o que nós temos para hoje, o que nós vamos fazer com isso. E dentro da relação funciona da mesma forma. Então, o casal empreendedor que está passando por dificuldades, senta e conversa. Pensem em fazer aquilo que vocês não fizeram até agora. Porque, às vezes, é difícil mudar. Não é fácil, não é gostoso mudar. Mas é importante evoluir. Aquela tal estabilidade que a gente sonha tanto, ela é uma ilusão. Porque não existe estabilidade na vida. Você precisa estar em movimento. Então, dentro da relação, funciona da mesma forma. O casal sentar, conversar sobre todas as questões. E aí vem um problema, dinheiro, né? Porque esse é o terceiro maior motivo de divórcio no Brasil. Sempre foi. E agora é importante que o casal sente e que o casal faça as contas. O que é prioridade e o que não é prioridade. O que nós vamos cortar, o que nós vamos manter. Então, é uma conversa que não é troca de informação, que é uma... E aí entra na comunicação também, né? Mas então, comunicação, críticas, as finanças precisam ser conversadas nesse momento. E é muito relevante que um saiba se colocar no lugar do outro. E aí vem a questão do respeito, né? Muitas vezes o casal não se respeita dentro do que está sentindo, do que está pensando. As pessoas não são iguais, né, Declei? Tu é analista, tu sabe que as pessoas são diferentes. Verdade. E, por exemplo, eu e você, Declei, somos pessoas muito diferentes. Provavelmente, dentro da roda da análise, nós estamos nos opostos. Né? E isso é fantástico. Eu sou rápido, Rosângela. A minha principal característica é rapidez. Né? Então, eu sou na análise comportamental, sou impulsivo. Né? Tá. É a principal força. Então, eu seria, dependendo do assessment, né? Eu seria o águia-tubarão, né? Por causa da... Eu acredito, assim, por tudo que eu conheço de ti, eu acredito que você é um dominante analítico. Exatamente. Seria o executor, né? O executor é o primeiro... Não, eu tenho emocional muito alto. Eu sou experimental dominante. Seria um comunicador dominante. Tá. E o que acontece? Eu tô do outro lado. Então, tu imagina, pessoas... O meu analítico é baixíssimo. Eu sou pura... Eu sou muito da comunicação. Sou uma comunicadora também. Sou mega comunicadora. E eu sou do time das mulheres que tem posicionamento, né? Então, o que acontece? Quando a gente se relaciona com uma pessoa diferente, é importante entender que
a pessoa não pensa e não sente da mesma forma. Então, aqui em casa, por exemplo, eu sou muito comunicadora e muito dominante, né? O Humberto tá do outro lado da parada. Então, afetivo. Ele é um planejador analítico. Planejador analítico. E aí, imagina, é o oposto também. Então, quando eu tô com problema, eu sou a pessoa que fala que eu tenho um problema. Ele não, ele vai pro mundinho dele, Nárnia, né? E se as pessoas não entendem o funcionamento uma das outras, elas não conseguem se relacionar. Por exemplo, eu tenho habilidades que são incríveis, você tem habilidades que são incríveis. Nós somos diferentes e isso é muito bom. Nós precisamos ter pessoas diferentes perto da gente que têm uma visão diferente. É assim que se cresce. Nas relações funciona da mesma forma. Só que quando um não respeita quem o outro é e não respeita a forma do outro ser, as relações não funcionam também. Porque aqui nós temos uma coisa muito recorrente nas relações, e agora mais ainda, de querer forçar o outro a pensar do jeito que eu penso. A querer que o outro faça o que eu faço. Então, muitas vezes, eu não respeito esse espaço, não respeito o outro como ele é, e quero fazer com que ele siga a minha visão, que para mim é a certa. E isso acaba com uma relação. Tá me ouvindo bem? Gostei muito, Rosângela, dessa segunda parte. E o que me chamou a atenção foi que, quer dizer, a crise só deixou as pessoas, só aumentou o problema, né? Só trouxe à tona o que já existia. E eu acredito que isso também acontece nos negócios, Declay. O que você acha? Sim, com certeza absoluta, né? Quem já estava sofrendo aí apanha demais, né? A pessoa que já estava com dificuldade, voltou. A pessoa que já estava com dificuldade, aí foi pro fundo mesmo, né, Rosângela? Por exemplo, eu já vinha fazendo a migração para o digital, né? Eu ainda preciso crescer muito, mas eu já estava vendo essa perspectiva. Isso me ajudou muito, né? Embora não está convertendo, eu já estou com produtos prontos. Então, quer dizer, a gente já tem algumas estratégias ou algumas linhas de trabalho, mas você está vendo as possibilidades e pensando fora da caixa. Você entende, porque assim, aí que está a questão. O teu forte é o presencial. Você é muito bom no offline. Sim. Muito bom. Você cresceu o teu negócio, tornou referência no offline. Então, o online é um mundo novo para você. E eu acredito que você não vai abrir mão do offline, né? Porque tu gosta dele. Então, agora é uma questão de equilíbrio aqui. Entender que o online é uma possibilidade muito importante, porque você vai ajudar pessoas que estão distantes, mas, ao mesmo tempo, quando tudo isso passar, você continua com o trabalho que você já é autoridade. Claro. E isso é muito interessante. Mas a questão dos negócios, muitos negócios estavam passando por dificuldades antes, não tinha estrutura, não tinha organização. Para mim, não era um negócio, né? Porque eu sempre falo para as minhas clientes empreendedoras, você precisa encarar o teu negócio como um negócio. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Elas lidam como, é meu propósito, a minha missão. Eu acredito em propósito e missão, mas propósito e missão não paga boleto. Então, o Zé Roberto fala, o céu é azul, o amor é lindo, mas dinheiro no bolso. Exatamente. Então, eu acredito que sem ter retorno no nosso negócio, a gente não consegue fazer nada de relevante no mundo, né? Porque se eu não tenho retorno, eu não tenho como fazer o que eu quero fazer. E no casamento, é uma lógica parecida. Você precisa fazer esse casamento funcionar. É como se fosse uma engrenagem. Quando a engrenagem não está funcionando, o casamento não funciona. As pessoas muitas vezes não estão funcionando, o casamento não funciona. Então, falta a comunicação, o excesso de críticas é muito grande, o casal não respeita um espaço do outro. E aí vem muita questão também dos papéis trocados, Declay. O que são os papéis trocados? É importante cuidar do outro na relação? Claro que é muito importante. Mas eu preciso ter consciência de que eu não, por exemplo, as mulheres não são as mães do marido. O marido não é o pai da esposa. E muitas vezes, por não se colocarem na mesma linha, um fica abaixo, o outro fica acima, e essa inversão de papéis causa um dano terrível na relação.
Porque essa troca, essa inversão de papéis aqui, ela faz com que aquela pirâmide que eu compartilhei contigo não funcione. Então, os papéis trocados também são um problema na relação. E é importante que o casal tenha essa clareza de qual é o papel que eu estou assumindo nesse momento na relação. Quando eu converso com o outro, eu respeito ele e eu ajo, né, de acordo com o papel que ele tem na minha vida. Eu sou a mulher, ele é o homem da relação, no sentido de estamos indo na mesma direção e nós dois temos a mesma importância nessa relação ou não. Eu vejo e eu falo das mulheres, porque eu sou mulher, eu atendo mulheres e eu acompanho casais. Eu vejo muitas vezes as mulheres tratando os maridos como se eles fossem crianças, incapazes, que não têm capacidade para as coisas. E às vezes eu vejo o marido falando para a esposa como se ele soubesse que é o melhor para ela. Então, a troca de papéis na relação também é ruim. E o convívio diário às vezes causa isso. Né? Esse convívio que ele se torna cansativo. Porque todo mundo já entendeu que não é férias, o clima fica pesado, as emoções ficam fragilizadas e um começa a descontar no outro que está sentindo. Um vira saco de pancada do outro nesse momento. Olha só, Rosângela, eu quando tenho viagens maiores, né? Por exemplo, eu fui para Manaus fazer uma palestra, fiquei 8 dias. Eu levei a minha mulher junto comigo, né? A gente até ia para Minas agora, eu estou fazendo formação de coaching também, ela me acompanharia. Então, quer dizer, o inverso também é interessante, né? A gente construir junto, a gente gostar de ficar junto nesses momentos também, né, Rosângela? Eu te ouvindo, estava pensando sobre isso. Mas olha que pergunta poderosa de coaching aí. Que papel eu assumo na relação? O que papel estou vivendo na relação? Sempre quando a gente vive um papel que não é o nosso papel, a gente fala na constelação, né, Rosângela? A gente cria os problemas. Os emaranhados porque não segue as leis do amor, né? As leis do amor são importantíssimas. E aí tem os emaranhados. Cada um tem que viver o seu papel, né? A sua essência dentro da relação também. Rosângela, tá maravilhoso esse papo. Eu tô querendo dar uma aula para mim, né? Eu vou sair daqui com o tema de casa hoje. Rosângela, Tá bom. O terceiro passo é dentro dessa crise, dentro disso tudo que está acontecendo, como a gente deve agir. Por exemplo, se eu estou com um problema, né? Qual é a primeira atitude? E que passos eu poderia, que método aí eu poderia seguir para resolver, né, as relações? Então, você passou uma ferramenta, né, que seria uma relação maravilhosa. E a realidade que o momento acaba nos deixando, né, ansiosos e dificultando a relação. Quais são os passos, os caminhos para a gente trabalhar as relações, Rosângela, nesse contexto, né? Considerando o que você falou de objetivo e também do contexto. Quais os caminhos aí? Tem vários caminhos, Declay, mas eu acredito que a comunicação não violenta, ela é a melhor solução nesse momento, tá? Por quê? Os casais vão permanecer em casa por mais um tempo. A gente não tem um prazo para toda essa situação acabar. Infelizmente. Ou seja, vamos ter que resolver as relações. A gente vai ter que resolver. A gente não tá podendo sair, não tem muito o que fazer, né? Então, a comunicação violenta, ela é fantástica porque ela traz uma visão diferente. Eu falo muito para as minhas clientes que, às vezes, elas chegam até mim, Declay, pintando o marido como o ruim da história. Você, com certeza, já atendeu muitos casos onde um trazia só a sua versão dos fatos e depois elas entendem que não é bem assim. Então, você sabe que eu atendo vários segmentos, né? Eu sou um coach apaixonado pelo coaching. Mas quando vem uma mulher ou um homem, um falando do outro, a minha pergunta poderosa é isso. O que você vai fazer para ajudar ele? O que está ao seu alcance para ajudar o outro, né? Porque na minha percepção, Rosângela, pode até me corrigir, eu acho que nunca o problema é de um só, né? Nunca! Não é só um errado na relação. É muito entender isso. Não tem, claro, que nós precisamos sempre olhar o contexto da relação. Mas nós precisamos entender que eu estou falando agora de um casamento saudável, Declay.
O que é um casamento saudável? Duas pessoas que são emocionalmente saudáveis, com suas falhas, com seus pontos de melhoria, mas saudáveis, que têm uma relação. Eu não estou falando de relações abusivas nesse momento. Então, um casal que tem uma relação adulta e saudável precisa entender que é 100% cada um nessa relação. O que é isso? É o meu melhor e o teu melhor. Não é um pouco meu e um pouco teu. Não existe isso. É o teu melhor e o meu melhor. Quando um casal me procura, Declay, ou uma mulher, muitas vezes a mulher me procura para mudar a relação, eu falo assim, ó, e às vezes ela chega e fala, eu quero divórcio, eu quero terminar essa relação. Eu falo, olha, divorciar custa caro. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Que tal você topa um desafio de primeiro você olhar para essa relação que você quer terminar e depois você toma uma decisão? Por que eu faço isso, Declay? Porque às vezes a pessoa tá tomando uma decisão com raiva, tá tomando uma decisão com mágoa, sabe? Tá tomando uma decisão impulsiva e é uma decisão para a vida. Então, primeiro você olha para aquela relação, porque mesmo que você decida não continuar, você vai sair da relação muito mais forte, você vai sair mais curada, sabendo por que não funcionou mais. Funcionou por um tempo, mas deixou de funcionar. E geralmente elas topam isso. E não foi um, nem dois, nem 5 casos. Foram muitos casos onde elas mudaram de ideia e decidiram reconstruir a relação. Então, quando uma pessoa me procura, eu falo, define uma janela de tempo. Então, para quem está nos ouvindo, define uma janela de tempo. 3 meses, 6 meses, 1 mês não vale. Essa história de, eu vou dar 1 mês para o relacionamento para ver se muda. Nenhum relacionamento muda em 1 mês, Declay. É impossível. Então, 3 meses, 6 meses, 8 meses. Nesta janela de tempo, a palavra divórcio fica proibida. Esse é o combinado que eu faço com os casais. Por quê, Declay? Porque tem casal que já acostumou a pedir divórcio. Tem casal que tudo vira, então eu vou embora. Então por que você não vai embora? Se o casal fica repetindo isso a todo momento, eles vão criando âncoras mentais negativas que vão fazer com que eles sabotem a relação. E essa relação não será reconstruída. Então, o combinado é, não vamos mais falar, ameaçar, discutir divórcio neste tempo. Que fantástico isso, Rosângela. Definido o tempo, agora nós vamos trabalhar com essa relação. E nós precisamos começar pela admiração. Se não existe mais admiração, como que vai ter admiração sem o primeiro ponto que eu falei, que é o calcanhar de Aquiles, comunicação. E para isso vem a comunicação não violenta, que vem crescendo em todas as áreas. Eu adoro a comunicação não violenta porque ela é prática, são 4 passos. Então, quem está em casa aí, anota os 4 passos da comunicação não violenta. A primeira coisa é a observação. O que é a observação? É você prestar atenção no comportamento do outro e no teu comportamento. Por quê? Assim você sai do papel de vítima. Sim, infelizmente muitas pessoas se colocam no papel de vítima. Elas não assumem a responsabilidade dentro da relação. E você também consegue olhar para você e para o outro sem ficar tanto no sentimento. Então você olha, por exemplo, nós não estamos conseguindo ter um tempo de casal. Você olha para a situação, sai da emoção de ele não tem tempo para mim. Você olha para o problema. Então, qual é o problema na relação nesse momento? De forma prática. Sem historinha, sem um monte de emoção envolvida. Qual é o problema da relação? Observei, né? Observei, estou com clareza do meu comportamento nisso, do comportamento do outro nisso. Eu vou avaliar o meu sentimento com relação a isso. Dar nome aos sentimentos é muito importante, Declay. Muitas vezes... Esse é o segundo passo. O primeiro é a observação. O segundo passo é o sentimento. O que é o sentimento? É entender o que eu estou sentindo sobre isso. Como eu me sinto sobre isso. Por que dar nome aos sentimentos? Às vezes eu estou frustrada e eu não sei disso. Às vezes eu estou com raiva e eu não sei disso. Às vezes eu estou decepcionada e eu não sei disso. Então, dê nome ao sentimento. Entenda o que você está sentindo com relação a isso. Nós não estamos tendo um tempo para curtir a nossa relação e eu estou me sentindo abandonada.
Esse é o meu sentimento. Então agora eu tenho clareza do meu sentimento. O terceiro ponto é necessidade. O que eu quero? Entendendo que o outro não tem bolinha de cristal. Eu falo para as minhas clientes o seguinte: depois que você aprende a falar, o mundo não precisa mais imaginar o que você precisa. É difícil aceitar isso, mas é a verdade. Enquanto você é uma bebê, um bebê que não consegue pedir comida, que não consegue ter as necessidades supridas, os adultos à tua volta precisam adivinhar o que você quer. A partir do momento que você pode falar, é sua responsabilidade isso. O outro não tem bolinha de cristal. E muitas relações não funcionam por isso. Eu quero, eu espero, mas eu não falo. E aí eu fico muito ofendida quando o outro não faz. Então, entender a minha necessidade. A minha necessidade é que, pelo menos 1 hora por semana, eu e o meu cônjuge possamos ficar um tempo juntos, assistindo alguma coisa, compartilhar uma refeição, conversar com calma. A minha necessidade, o que eu quero, o que eu espero de você. E o quarto ponto é o pedido. E esse pedido, ele é sem acusação. É um pedido. É quando eu falo pro outro, né? Ao invés de falar, você não tem tempo para mim, você não me ama, você não cuida da nossa relação, eu falo, eu gostaria muito de passar mais tempo com você. É importante para mim passar mais tempo com você. É importante para mim fazer alguma coisa com você. Você percebe a diferença dessa comunicação quando eu observo, quando eu avalio? Quando eu ajo de forma reativa, quando eu falo de forma reativa, eu não tenho mais a capacidade de ouvir o outro. Sou eu discutindo com o outro e ele buscando argumento para discutir comigo e não se chega a solução nenhuma, Declan. Fantástico, Rosângela. Nós já estamos chegando no final do tempo. Que delícia, Rosângela, ouvir tudo isso, né? Então a gente começou lá com aquela ferramenta poderosíssima, né, dos relacionamentos saudáveis. A gente entendeu um pouco o contexto, agora você trouxe a comunicação não violenta, muito bem colocada. Agora vamos para o último passo. Como se busca ajuda com a Rosângela? Bom, todo mundo pode me encontrar no Instagram, Descomplicando Relações. E, inclusive, eu vou entregar um curso gratuito para casais, Declan. Totalmente gratuito, sem pegadinha mesmo, vou entregar. Eu ia começar ontem, mas eu tô com uma instabilidade ruim na internet, as aulas são às 8 da noite. Então, eu conversei com a minha equipe e nós vamos gravar as aulas. Vou gravar as aulas, vou disponibilizar. Então, quem tá com problema no casamento, segue lá, Descomplicando Relações, vai receber essas aulas gratuitas, são 5 aulas. E eu disponibilizei ontem também uma aula sobre expectativas no relacionamento. Bem legal, gratuita também. Eu entrego muito conteúdo gratuito, Declan. Eu tenho um grupo no Telegram hoje com mais de 800 pessoas. Eu entrego conteúdo o seu grupo. Toda semana, entrego conteúdo no Telegram. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, só mandar um direct, Declan. Maravilha. Rosângela, falta 1 minuto aqui. Eu queria te agradecer de todo o coração pela disponibilidade, desejar muita luz para você e que você leve discernimento para todos os casais, para todos os executivos, para as relações, para que a gente viva mais dignamente e mais feliz. Muito obrigado de coração para você. Eu que agradeço de todo o coração. Espero que a gente possa fazer alguma coisa junto aí quando tudo normalizar, Rosângela. Também espero e agora eu te espero lá no meu Instagram. Logo vem aqui pra gente combinar uma live lá comigo, tá bom? Gratidão, que você continue levando a tua mensagem para muitas pessoas. Abraço, Obrigadão. galera. Tchau, Tchau. Que delícia.